Royce é uma história de um amor pelo clube, pela honra, pela dedicação, passar por tantos momentos difíceis que muitos poderiam duvidar que ele pudesse voltar em alto nível. E ele fez isso e mais um pouco. Marco Reus sai do Borussia Dortmund com a tristeza que poderia ter feito mais. O jogo desse sábado contra o Wolfsburg às 10h30 da manhã no Signal Iduna Park e o jogo contra o Darmstadt no dia 18, também 10h30 da manhã, serão os últimos de Reus com a camisa alvinegra no tempo sagrado do Signal Iduna Park. Ainda tem a Champions League, a semifinal, o jogo de volta contra o Paris Saint-Germain na terça-feira. E quem sabe, a final e conquistar o título da Liga dos Campeões para coroar uma história belíssima de 21 anos desse clube. São 12 como profissional. Ele que passou pela categoria de base do Borussia Dortmund. Foi gandula. Jogou na categoria de base do Borussia Dortmund de 95 a 2005. Depois subiu para a categoria de base sub-17 do Royce Allen em 2005 e subiu ao time profissional do mesmo clube em 2007, onde jogou até 2009, quando explodiu para o mundo, para o Borussia Mönchengladbach. Desde então, em 2012, voltou ao seu clube de coração. E a sua casa, a cidade de Dortmund, onde nasceu e cresceu. 421 jogos com a camisa alvinegra, 668 gols. O terceiro maior artilheiro da história do Borussia Dortmund. Um gigante que merecia a Bundesliga e a Champions League. Reus é um dos gigantes do futebol do mundo. O Reus é a cara e a filosofia de uma camisa pesadíssima do futebol do mundo. Ele colocou o Borussia Dortmund no mapa depois de um momento tão difícil por conta da beira da falência, um clube que poderia estar fadado para a terceira divisão, para a quarta divisão, pela sua incompetência de diretoria. Um Borussia Dortmund que soube ter um jogador com altos brilhos de gênio, de craque. Mas em um ou outro jogo, vários. Golaços, dribles, lances espetaculares, gols de jogos importantíssimos e vitórias importantíssimas. Como, por exemplo, em 2018, contra o Bayern de Munique, na vitória por 3-2, em que ele marcou os 2 gols do jogo. Num jogo dificílimo, complicadíssimo pela Bundesliga. Curiosamente, foi a última vitória do Borussia Dortmund em casa na Bundesliga contra o Bayern, justamente nesse jogo. O Reus que passou por tantas contusões, tantas lesões, tantas incertezas, ainda assim recebeu proposta de vários clubes do mundo e ele recusou. Por sua fidelidade, por amor à sua cidade, por amor ao seu país, por aquele que foi criado na região do Vale do Ruhr, que é muito ligada à questão esportiva na região toda, de uma maneira muito forte, de uma maneira consequente. Mas é uma pena que o senhor Hans Joachim Watzek, como CEO do Borussia Dortmund, não soube tratar o seu ídolo agora, nesse momento final de carreira. Ele tinha condições para jogar mais uma temporada. Ele tinha condições para jogar pelo menos mais 2. Mas às vezes a questão do seu poder é tão grande, a sua vontade de assumir a presidência do Borussia Dortmund é tanta que se apagam seus ídolos, que se apagam a sua história, para ter o orgulho de querer ser presidente. O Borussia Dortmund que viu o Reus essa temporada tem que se abdicar de ser capitão do time por conta de um estagiário. Sim, um estagiário que está lá. É o Eden Terzic. Por conta de seríssimas situações, de intrigas táticas, técnicas,
de divergências de ideias, de um técnico que não soube entender que o jogador, o craque, o jogador que poderia ter sido ido para a Copa do Mundo, ganhado uma Copa do Mundo, é muito mais jogador que entende a noção do jogo que ele para ser vencido. Porque o Watzek é amigo do técnico Edin Terzic. Nós perdemos um jogador que é a cara de um clube, de uma essência, de um comprometimento com cada um daquilo que se habilita a ser o nome do Borussia Dortmund. A cara, o nome, o contexto, aonde você for falar, aonde você for perguntar, o Royce, ele é muito ligado ao Borussia Dortmund. O mundo o liga a esse clube. Se o Borussia Dortmund não conseguir chegar na final da Liga dos Campeões, ter a vantagem de 1-0 vencido na ida, no último jogo do Signal Iduna Park de Royce, com a camisa do Borussia Dortmund Champions, não chegar em Paris e não saber segurar um resultado a favor, ou não conseguir ampliar um resultado a favor e perder para o Paris Saint-Germain, vai ser uma das maiores vergonhas de uma diretoria que tratou mal o seu ídolo. Que tratou mal o jogador que vestiu literalmente a camisa. Que literalmente lutou até as últimas que ele pudesse fazer para jogar pelo seu clube. E é aquela coisa, ele abdicou de muita coisa. Dinheiro, pra quê? Fama, pra quê? Bola de ouro, pra quê? Muitos dos títulos que ele poderia ter ganhado como jogador, que ele foi desprezado por esses técnicos do mundo todo, que olham para o Royce como se fosse um coitadinho, né? Como se fosse um cara qualquer, e não olham o gênio, o craque, o jogador, a pessoa, o caráter, o líder. Por mais que ele não gostasse de ser capitão, mas ele tinha uma personalidade de liderança que Kahn não tem, que Lemessa não tem. E qualquer outro jogador desse grupo jamais será. Quando os jogadores chegarem num ponto que não puderem ver ele dar aquele passe de trivela, como foi para aquele gol do Aubameyang contra o mais 05 em 2018, foi um jogo absolutamente emblemático, com o time brigando contra o rebaixamento, quando estava no fundo do poço, e o Royce estava lá, com gol, assistência, dando passe, sendo útil. Nessa Liga dos Campeões, atual, a temporada, marcou contra o Milan, em San Siro, um dos tempos sagrados do futebol. Marcou contra o PSV, na sua casa, no seu tempo sagrado, confirmando uma classificação para as quartas de final. E a nossa diretoria não soube entender a sua história. Não soube entender o que é respeitar um ídolo, valorizar um ídolo. Talvez porque o Watson, por você ter sido tesoureiro e não saber buiupas de futebol, talvez isso tenha pesado pela falta de QI que ele tem. Pela falta de ambição do que ele tem. Da forma de nem sequer ter uma transparência para dizer onde foi parar os mais de 350 milhões de euros, contando tudo que ele já ganhou de premiação do Borussia Dortmund, de Champions, de Bundesliga, de competições da Ásia, de pré-temporada, de tudo, que foi para lá, para cá, no Tour, tudo, absolutamente tudo. Para dizer que, não, vamos dar 40 milhões de euros só para a janela de transferência. Isso é ridículo.
Porque o dirigente não tem tato com o futebol. O cara acha que depende de pouco para ser campeão. O cara que acha que tem que contratar bagre para ser campeão. Leverkusen está aí para provar que mesmo com menos dinheiro, contratou jogadores que são craque, que são jogadores que são gênio, que ajudam o time, que colabora coletivamente e individualmente. Eu, sinceramente, Royce, como torcedor do Borussia Dortmund, eu diria para você a minha tristeza que você está no final de carreira de um clube em que o dirigente não te merece, em que o dirigente do clube não tratou da maneira como gostaria de ser. Mas, acima de tudo, eu agradeço muito por ter me dado grandes alegrias com a camisa do Borussia Dortmund, por ter feito com que a minha vida, de certa forma, mudasse, a ponto de eu gostar desse clube, de amar esse clube, de ajudar muita gente de imprensa, jornalistas, do mundo todo, que me fizeram entender o que é o Borussia Dortmund. O que é ser Borussia Dortmund. Então, Raiz, você é o nosso ídolo eterno. Independentemente de onde você vai, se você vai nos Estados Unidos, se você vai tomar decisão na aposentadoria, não importa. Você já está na história do futebol. Você já está na história de um jogador genial. Absurdo. E, sinceramente, elenco do Borussia Dortmund, quem essa Liga dos Campeões por ele? Pelo Reis. Ele merecia ter um final de carreira mais do que merecido possível. Porque aí a gente pode mostrar para o mundo do porquê que o Borussia Dortmund é grande, é enorme, e do quanto o Reis é grande, é enorme, é craque e vencedor. Até agora, 2 Copas da Alemanha e 2 Supercopas da Alemanha. A Bundesliga não ganhou, azar da Bundesliga. Mas a Champions ainda dá. E essa é a única oportunidade. Olhem para isso, para que no futuro a gente não se arrependa de pensar assim, poxa, na última chance do Roy ser campeão, a gente arregou na hora. Porque é assim que vocês olham, né? Porque é assim que você pega o retrato do seu dirigente. Que é assim como ele mexe, que não se dedica, que não corre, que não tem a inércia do que é vestir uma camisa pesada. Só rezo. Só rezo e peço aos deuses do futebol que façam que o Borussia Dortmund possa estar nessa decisão e que a gente possa comemorar esse título do Borussia Dortmund nesse final do mês. Justamente no mês em que ele vai completar 34 anos de idade. Talvez nem sempre as coisas do dirigente do futebol WhatsApp é viver da realidade, de olhar do que é ser vencedor, do que é ser vitorioso. E se ele não sabe fazer isso, não é eu que vou aqui só ficar cobrando. O tempo é que vai dizer isso. O tempo é o que vai cobrar isso. Tenho certeza disso. Muito obrigado, Royce. Você é gênio. Abraço. Amanhã estaremos de volta.